O tema da aula de hoje é tipos de tomada de decisão do consumidor. Segundo Churchill e Peter, nem todas as tomadas de decisão do consumidor seguem o processo formal, que começa no reconhecimento do problema e segue até a compra e avaliação pós-compra, consumo e descarte. Alguns processos de decisão são mais rápidos, menos complicados. Outros processos apresentam muito mais características e variáveis que interferem em cada uma das etapas. Para um processo formal de decisão, nós devemos ter alguns aspectos a considerar. Primeiramente, a compra é importante para os consumidores, o preço do produto é muito alto, o produto tem características complexas ou novas e há muitas opções de marcas. Algumas decisões, no entanto, não seguem todas as etapas de um processo de decisão formal. Essas decisões serão mais simples e envolverão produtos com preços mais baixos, produtos com menos características e com menor necessidade de informação e, portanto, um menor envolvimento. Temos então que as decisões podem ser rotineiras, limitadas e extensivas. Rotineiras são as decisões mais simples e extensivas são as decisões mais complexas. Para exemplificarmos melhor esses tipos de tomadas de decisão, acompanhem o caso de Júlia, que é uma consumidora que reside em uma grande cidade do país. Semanalmente, Júlia vai ao supermercado. Ela não costuma gastar muito do seu tempo com isso. Evita os produtos muito caros. Nas compras do dia a dia, procura os produtos com preços intermediários, sempre pensando na relação custo-benefício. Já quando escolhe roupas e calçados, Júlia demora mais. Analisa com atenção os produtos. Isso porque considera a aparência fundamental. Agora, ela está pensando em comprar seu primeiro automóvel. Ainda não tem uma marca ou carro de preferência. Mas Júlia já fez pesquisas pela internet e consultou seu irmão Rodrigo, que entende do assunto. Em breve, ela planeja começar a visitar as concessionárias. Podemos perceber nesse caso que estão presentes todos os tipos de tomada de decisão no comportamento de Júlia. Alguns produtos apresentam menor envolvimento ou uma importância em relação à compra e outros produtos um maior envolvimento. Júlia, dependendo da situação e do produto a ser comprado, tomava mais tempo para a tomada de decisão ou gastava menos tempo, além de ter também a importância focada nessas situações. Podemos perceber que Júlia se comportava de forma diferente dependendo do tipo de produto e da situação que ela estava envolvida. Por exemplo, quando se trabalhava para comprar produtos no supermercado, havia um processo de decisão. Quando se compravam os calçados e roupas, outro tipo de decisão, e quando se procurou o carro, havia também presente outro tipo de decisão. E essas decisões envolvidas em diferentes produtos e em diferentes situações de compra. Júlia, então, deve ser foco para os profissionais de marketing, porque, dependendo do produto, ela se comporta de maneira diferente. Para os profissionais de marketing e também para os empreendedores, compreender os tipos de decisão também é compreender como oferecer produtos, como oferecer serviços, como trazer informações para o cliente para tomar a decisão e como reduzir as questões relacionadas à emoção do consumidor. Um consumidor que tem alto envolvimento em relação a um produto ou uma situação de compra vai apresentar seguramente uma maior ansiedade para a tomada de decisão, uma vez que essa compra tem uma importância muito grande para ele. Por outro lado, a compra em supermercado, por ser um menor envolvimento, o consumidor vai gastar menos tempo e vai procurar fazê-las com mais rapidez. Isso então também gera para as organizações a necessidade de ter uma estrutura adequada para lidar com esses tipos de decisão. Decisões rotineiras. Essas são as decisões mais simples tomadas pelos consumidores. E isto por quê? Porque envolve o envolvimento menor e também o menor tempo dispendido para a tomada de decisão, além de marcas com menos diferenças. Esse envolvimento menor ocorre porque a importância dada àquela situação ou àquela compra é muito menor.
Temos como exemplo pessoas que vão no supermercado comprar pães ou comprar iogurte. A importância dada a esse momento seguramente será muito menor do que se comparada à compra de uma roupa ou de um calçado. A decisão rotineira é uma decisão que está relacionada a produtos com menor valor e com menor preço, e com características semelhantes entre eles. Não há muitas diferenças entre as marcas. Dessa forma, a pessoa não vai gastar muito tempo para decidir determinados produtos. É claro que, em alguns momentos, o envolvimento pode ser maior, dependendo da situação do consumidor especificamente. Mas, de forma geral, os produtos presentes em supermercados são produtos onde ocorrem decisões rotineiras, até porque as compras são feitas com mais frequência. Se voltarmos ao exemplo de Júlia, podemos perceber que as suas compras rotineiras são aquelas ocorridas no supermercado. Até porque Júlia, como se comentou, não procura gastar muito tempo nessas decisões, até porque ela não tem muito tempo disponível para esse tipo de compra. Decisões limitadas. Nesse tipo de tomada de decisão, diferentemente das decisões rotineiras, as pessoas começam a apresentar um envolvimento maior. Ou seja, a importância dada àquela compra é maior do que numa decisão de rotina. Nos exemplos podemos ter como compras ligadas a decisões limitadas, móveis, calçados e roupas. Isso porque as pessoas já começam a gastar mais tempo de tomada de decisão e também começam a comparar mais as marcas. De outro aspecto, as pessoas também começam a buscar mais informações externas, não apenas ficar dependente das informações que elas apresentam na mente. Desta forma, nas decisões limitadas, começa a se gastar um pouco mais de energia mental, um pouco mais de energia física e também de tempo para a tomada de decisão. É por isso, então, que, pensando em estratégias de marketing, nós devemos trabalhar com decisões limitadas, sendo um tipo de processo diferente de uma decisão de rotina. Isso faz toda a diferença, uma vez que, pensando em produtos de decisão limitada, eu vou ter que ter uma estrutura específica de atendimento, além de variedades de produtos e de informações disponíveis para que a decisão do consumidor aconteça e ele possa comprar em determinado ponto de venda. No caso de Júlia, nós podemos perceber como decisões limitadas a sua compra de calçados e de roupas. Júlia, nesse caso, já entende que é importante dar mais tempo para a tomada de decisão, diferentemente das decisões de rotina que ela efetuava no supermercado. Júlia, então, para comprar calçados e roupas, uma vez que para ela a aparência é fundamental, já começa a gastar mais tempo, isto porque ela tem um envolvimento maior nessa compra. A decisão limitada, desta maneira, por ter maior envolvimento, também exige o maior gasto de avaliação de informações. E as pessoas, portanto, dependerão de informações externas, além das informações internas que elas já possuem. Decisões extensivas. Nós vimos anteriormente as decisões rotineiras e as decisões limitadas. As decisões extensivas são os processos de decisão mais complexos, porque começam a envolver um número de variáveis e uma quantidade de energia gasta diferente dos outros tipos de tomada de decisão. Nas decisões extensivas se gasta mais tempo para a tomada de decisão, na busca de informações, na avaliação de alternativas, na própria decisão. Isso porque as pessoas começam a apresentar uma importância maior nessa situação de compra. Isso porque a tomada de decisão extensiva está relacionada a produtos que apresentam maior risco para a tomada de decisão. Ou seja, maior risco porque as pessoas podem errar ao comprar. Ou seja, uma compra errada que, para resolver esse problema, vai ser muito mais difícil do que em compras rotineiras. Por exemplo, o risco para comprar um carro é muito maior que o risco para comprar um pão em um supermercado. Se a pessoa não gostou do pão, o preço dele baixo pode fazer com que ela compre outro. No entanto, comprar um carro novo porque não gostou do anterior já é um processo muito mais complicado, porque envolve, além de recursos, o tempo da pessoa em escolher novas ofertas no mercado. Desta maneira, pensando em Júlia, nós percebemos que o exemplo de compra extensiva será o carro.
Júlia ainda não comprou esse carro, mas tem interesse em comprá-lo. Percebe-se que ela começou a procurar a ajuda de outras pessoas e de várias fontes de informação, como no caso a internet e o seu irmão. Se pensarmos ainda no exemplo de Júlia, temos que ela provavelmente vai buscar informações junto aos atendentes numa concessionária. E essas informações não são apenas sobre as características do produto, mas como funcionam os elementos internos do carro, qual é o conforto do carro, quantos quilômetros por litro ele faz com um litro de gasolina, ou então qual é o gasto de manutenção. Essas perguntas ela provavelmente não faria para comprar um alimento no supermercado. Desta maneira, com a tomada de decisão extensiva, as empresas devem estar preparadas para lidar com consumidores que apresentarão um envolvimento muito maior, que gastarão mais tempo para a tomada de decisão. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a empresa deve fazer o seu papel de facilitar essa tomada de decisão e de fazer com que o consumidor compre no seu ponto de venda, por exemplo. Se Júlia não for bem tratada numa concessionária que ela estava interessada, que foi feita uma avaliação anteriormente junto à internet ou com o seu irmão, ela poderá procurar ou outra concessionária ou até mesmo uma outra marca de carro. Isso porque o risco para a tomada de decisão extensiva é maior. Desta forma, Júlia quer se arriscar menos do que se fosse comprar um alimento no supermercado. Por outro lado, Júlia também não compra com frequência automóvel. Vai ser o primeiro automóvel da vida dela. E provavelmente ela não vai trocar o automóvel a cada 6 meses. Que é diferente do que uma compra de rotina, onde ela compra toda semana o seu pão de preferência. Júlia, nesse caso, pensando em uma frequência menor de compra, também traz a questão do risco, conforme comentada anteriormente. Relação dos tipos de decisão com as ações de marketing. Para entendermos melhor essa relação, acompanhemos agora um quadro explicativo. Nesse quadro se apresentam os tipos de decisão, rotineira, limitada e extensiva, combinadas com o envolvimento do consumidor com a compra, características do conjunto considerado, fontes de informação consultadas e tempo investido. Na decisão rotineira, o envolvimento do consumidor com a compra é baixo, são consideradas poucas opções de marcas, pontos de venda e características de produtos avaliados, as fontes de informação consultadas são internas e o tempo investido é o mínimo possível. Na decisão limitada, o envolvimento do consumidor é moderado. São consideradas várias marcas, pontos de venda de produtos avaliados. As fontes de informação são internas e algumas externas. E o tempo investido é pouco. Já na decisão extensiva, o envolvimento do consumidor com a compra é alto. Já se consideram muitas marcas, pontos de venda e características de produtos avaliados. As fontes de informações consultadas são algumas internas e muitas externas, e o tempo investido é muito. Na compra rotineira, então, tendo um envolvimento menor, se tem uma menor importância dada para a compra. Em função disso, também se considerarão menos marcas, menos pontos de venda, menos opções. Por outro lado, vai se buscar informações basicamente internas, que a pessoa já possui na sua mente. E por fim, vai se gastar o mínimo de tempo possível, uma vez que essa compra não tem uma importância para o consumidor. Voltando a Júlia, quando ela resolve comprar compras em supermercado, a razão dela não querer gastar muito tempo se deve pelo envolvimento ser menor e também por ter já informações disponíveis na compra daquele produto. Ela seguramente vai comprar as marcas das quais ela já costuma comprar, focando principalmente naquelas com uma relação custo-benefício boa. É importante destacar que, em alguns momentos, os produtos que geralmente são de compra rotineira podem não se enquadrar nessa classificação. Se uma pessoa está comprando um produto que é de compra rotineira no supermercado, mas esse produto para ela causa um envolvimento muito grande, isso pode se dar em função das suas peculiaridades. Mas, geralmente, produtos que são encontrados no supermercado são produtos considerados de compra rotineira. A compra limitada, como vimos, já apresenta um envolvimento maior, já apresenta uma busca maior de características de marcas e produtos e pontos de venda,
o tempo investido já é um pouco maior e também a pessoa começa a buscar informações externas. Ou seja, nesse caso, a pessoa já começa a perguntar para outros ou buscar fontes de informação a respeito de produtos e serviços. Voltando ao caso de Júlia, seguramente quando ela vai comprar as suas roupas e os seus sapatos, que ela gasta mais tempo, como foi colocado, ela deve perguntar para as atendentes, para as pessoas, para as vendedoras, os vendedores, o que um produto é diferente do outro. Ela já começa a comparar mais os produtos. Ela começa a se envolver mais com a compra. O risco para a Júlia para comprar um produto de compra limitada já é maior do que se comprar um produto de compra rotineira. Quais são as implicações, então, para as estratégias de marketing quando se considera a decisão de compra limitada? Nós temos já, nesse caso, o envolvimento de produtos que chamamos produtos de compra comparada. Compra comparada porque começa a se comparar várias alternativas para se avaliar qual que é a melhor. Como na compra limitada a busca de informações externas é maior, as empresas devem estar preparadas para isso em relação a informações disponíveis, vendedores capacitados e fontes disponíveis. Com isso, a empresa estará municiando o consumidor a utilizar as informações e efetuar a melhor tomada de decisão. E essa melhor tomada de decisão ocorrerá quando o consumidor comparar a sua expectativa com o desempenho que aconteceu. E na compra limitada, por haver maior risco e maior envolvimento, caso ocorra uma insatisfação, essa insatisfação por estar ligada a uma emoção um pouco mais forte, porque houve um envolvimento maior, pode gerar uma lembrança maior por parte do consumidor em relação à compra de determinado produto de compra limitada. Além disso, como o consumidor começa a comparar mais as marcas, começa a identificar outros tipos de pontos de venda também, para as empresas é importante destacar e deixar claro ao consumidor quais são os benefícios dos produtos que estão sendo vendidos e que diferenças eles têm em relação aos produtos dos concorrentes. Em relação à compra extensiva, o envolvimento é muito maior, as características de produtos consideradas, marcas e tipos de pontos de venda também é maior, a pessoa já começa a buscar mais informações externas, ela depende muito mais disso aí, e se gasta mais tempo para a tomada de decisão. Todos esses elementos já estão relacionados, então, com um risco maior na tomada de decisão. Pensando em Júlia, vimos que o carro está presente nesse tipo de compra, nesse tipo de decisão. Isto porque comprar um carro não acontece toda vez e também o envolvimento em relação ao carro, por ser um produto mais complexo, com mais elementos, com mais características, torna a compra muito mais difícil de se fazer. Júlia, nesse caso, como vimos, buscou a ajuda de outras pessoas, além de informações em diversas fontes. Os tipos de produtos que são comprados numa compra extensiva são os produtos especiais ou de especialidade. São produtos mais complexos ou produtos novos, onde o consumidor não conhece muito a respeito deles. As compras extensivas, portanto, exigem das empresas uma estrutura diferente de quando se vende produtos no supermercado ou em uma loja de roupas. Uma concessionária tem pessoas mais preparadas porque os questionamentos que surgirão estarão relacionados ao tipo de situação em que o consumidor se encontra. Nesse caso, uma compra muito mais complexa, uma compra muito mais arriscada. Alguns produtos de alta tecnologia também estão relacionados a uma compra extensiva. Primeiramente, por ser algo novo e, portanto, algo desconhecido, vai gerar um envolvimento, uma importância muito maior para o consumidor em relação àquele momento de compra. Em seguida, poderá haver uma disponibilidade muito grande de marcas, uma vez que é um mercado disputado por envolver grandes margens de lucro nos produtos. Em seguida, o consumidor vai ter que procurar muitas informações externas. Uma vez que o produto é novo, não se conhece muito o que ele apresenta, não existem informações internas a respeito disso. Isso também ele poderá buscar essas informações, hoje em dia, inclusive na internet, junto a comunidades virtuais, que comentam sobre produtos e serviços e sobre os seus desempenhos. Assim, com um produto novo, o gasto para a tomada de decisão vai ser muito maior.
E o consumidor vai ter essa disposição de tempo de gastar mais. É interessante, nesse caso, relacionar com uma compra de rotina. Nas compras de rotina, as pessoas não querem gastar tempo. E se fica 1 minuto ou 2 minutos a mais em um supermercado, por exemplo, já começam a ficar ansiosas e um pouco mais estressadas. No entanto, se pensarmos numa compra extensiva, o tempo maior gasto pode não fazer tanta diferença quanto em relação a uma compra de rotina, uma vez que a relevância pessoal colocada pelo consumidor naquele momento, que é o envolvimento, é muito maior. Temos também outros tipos de classificações de tomadas de decisão. Uma delas é considerar a compra por impulso. A compra por impulso, inicialmente, pode ser encarada como uma compra de rotina. No entanto, o envolvimento dela é muito maior de quando se compara a um produto de compra rotineira. Isso porque a compra por impulso gera um envolvimento emocional maior e um sentido de urgência maior por quem está comprando. Isso explica por que, então, alguns supermercados colocam os produtos de compra por impulso mais próximos das caixas registradoras. Isso porque a pessoa está finalizando a compra e no momento que está passando por aquele momento, pode ter o impulso de comprar aquele produto que ela não havia planejado em comprar. Nós também temos outro tipo de classificação, que é a busca de variedades. Na busca de variedades, em função de haver uma grande quantidade de marcas e de opções disponíveis, o consumidor começa a experimentar coisas novas. Por isso que é busca de variedade. Nesse caso, por buscar experimentar coisas novas, o consumidor está sempre mudando ou de produtos ou de serviços prestados. Na busca de variedades, nós temos tipos de tomada de decisão com grande frequência de compra. Nesse caso, as pessoas estão sempre mudando de opções, tanto de produtos quanto de serviços, porque há alternativas disponíveis. E seguramente não haverá um envolvimento muito grande com relação a uma marca específica, em função de haver essa troca de maneira frequente. Podemos citar como exemplo as pessoas que, de forma frequente, mudam do local que elas almoçam no dia a dia. Elas mudam os restaurantes para poder experimentar novos sabores ou até novos temperos. Isto porque também há disponibilidade, dependendo do local, de restaurantes que oferecem cardápios diferentes e também opções de serviço diferentes. A busca por variedade, então, é outra forma de classificar uma decisão. Vocês podem perceber que ela apresenta elementos que estão presentes em compra extensiva e também em compra rotineira. Na compra rotineira, em função da alta frequência. E na compra extensiva, em função da grande quantidade de marcas e produtos e também pontos de venda disponíveis. É importante ressaltar nesse caso que é um outro tipo de classificação. Não que as classificações apresentadas anteriormente não valham. Não, vai depender da situação em que se encontra para poder utilizar aquelas características, principalmente pensando-se em ações de marketing para atender às necessidades do mercado. Para compreendermos melhor os tipos de tomada de decisão, vejamos o caso do sabão em pó Omo. Sabão em pó Omo é um sabão em pó considerado tradicional pelas donas de casa. É considerado o sabão em pó de melhor qualidade e é o sabão em pó que domina o mercado. Aproximadamente 50% do mercado brasileiro é do sabão em pó Omo. Além disso, o sabão em pó Omo tem uma relação emocional com seus consumidores, um envolvimento emocional muito grande. E esse crescimento no envolvimento está presente nos seus slogans, como por exemplo, melhor que Omo, só Omo, Omo faz, Omo mostra e só Omo lava mais branco. Pode-se perceber nesses slogans o posicionamento que a empresa tem em relação a esse produto. Que o Omo é um produto de alta qualidade, é um produto que traz inovações e é um produto que demonstra a qualidade superior em relação a outras marcas. Essa aproximação maior dos consumidores com o sabão em pó Omo começou a acontecer na década de 60, quando a empresa utilizou uma ação de merchandising sampling específica.
Ou seja, se trabalhou com a distribuição de amostras, avaliando o feedback em relação ao produto utilizado. Essa aproximação do consumidor, então, fez com que a marca se tornasse tradicional e principalmente uma marca de confiança. Na década de 80, mesmo com a entrada de novos concorrentes e a intensificação da competição no mercado, a empresa Unilever, que é detentora da marca Omo, resolveu continuar investindo em qualidade e em renovação do produto, mesmo que ele tivesse um preço maior em relação aos outros produtos presentes no mercado. Sendo assim, a marca Omo procurou intensificar o investimento em novas tecnologias e em pesquisa para conseguir oferecer novas fórmulas e produtos mais específicos às necessidades dos consumidores. Começaram a ser oferecidos vários tipos de sabão em pó para diversos tipos de roupa, pensando sempre em atender às necessidades dos consumidores, em especial as necessidades das donas de casa. Isso explica a liderança de Omo no mercado. Um produto que, mesmo tendo um preço superior aos concorrentes, ainda é líder de mercado em função dos investimentos e da sua relação emocional com o consumidor. Como é que esse produto poderia ser classificado, então? É decisão de compra rotineira? É compra limitada ou é compra extensiva? Qual seria a classificação? Inicialmente, podemos classificar Omo como um produto de compra comparada. No entanto, é um produto que apresenta envolvimento emocional muito forte da dona de casa com essa marca. Então, mesmo pensando em elemento de compra de rotina, eu também tenho presente alguns elementos de compra limitada ou extensiva. Sem dúvida nenhuma que os elementos de compra rotineira estão muito mais presentes, porque é um produto que se compra com mais frequência e um produto disponível em vários pontos de venda. O Omo é um produto que tem um grande nível de concorrência. Outras marcas também competem no mesmo mercado. E em função disso, sempre estão sendo lançadas novas fórmulas e também novas opções. Em função disso, a escolha do consumidor começa a ficar um pouco mais complexa. Desta forma, por ser produtos novos e produtos que têm uma alta tecnologia, em função das fórmulas desenvolvidas, os consumidores começam a procurar informações externas. E informações presentes principalmente na propaganda, uma vez que Omo, sendo um produto de massa, deve ter um investimento em propaganda bem elevado. Desta maneira, apesar de ser um produto de compra de rotina ou no máximo compra limitada, Omo apresenta características de produtos de compra extensiva, como por exemplo, o envolvimento que pode ser um pouco maior pela relação emocional dos consumidores com a marca e, por outro lado, a quantidade de informação que as pessoas buscam quando se lançam novos produtos nesse segmento de mercado. O sabão em pó Omo, então, apesar de ser inicialmente classificado como um produto que compõe uma decisão de compra rotineira, pode também ter elementos de outros tipos de tomada de decisão. Primeiramente, se gasta pouco tempo para decidir o Omo por ter uma marca tradicional. Isso é um elemento de decisão rotineira. No entanto, para algumas consumidoras, pode ser um produto que apresente um envolvimento emocional maior, em função da tradição da marca. Para alguns consumidores, o envolvimento poderá ser menor para o Omo. No entanto, para outros, em função dessa relação emocional com a marca, essa relevância dada para comprar Omo pode ser maior. Por outro lado, existem várias marcas disponíveis no mercado, o que também tem uma característica de compra limitada. E, por fim, pode-se buscar novas informações quando o Omo lança novas fórmulas e novos produtos, novas ofertas no mercado. O trunfo da marca Omo é a sua tradição e é a sua qualidade. Isso facilita enormemente a tomada de decisão dos consumidores, uma vez que existem marcas disponíveis oferecendo produtos com preços menores. Com o Omo, os consumidores ficam mais seguros para comprar e mesmo em momentos onde são oferecidas novas fórmulas, os consumidores confiam muito mais em Omo do que em outras marcas em função da sua tradição e da sua credibilidade. Nessa aula trabalhamos então com os tipos de tomada de decisão. Percebeu-se inicialmente
que nem todos os tipos de tomada de decisão são iguais para os consumidores. Dependendo do produto e do tipo de decisão, da situação, as pessoas gastarão mais tempo para alguns produtos e menos tempo para outros. Outro aspecto importante a considerar para as empresas e os profissionais de marketing é que, dependendo do tipo de produto, deverá ser necessária uma estrutura específica para atender decisões diferentes dos consumidores. Desde um produto básico, que é numa compra de rotina, até um produto de especialidade ou especial, que é na compra extensiva, nós temos estruturas desenvolvidas para alcançar as necessidades e desejos dos consumidores. Dessa maneira, conhecer os tipos de tomada de decisão é também definir estratégias para desenvolver, para distribuir e para comunicar produtos. É pensar que um produto com características diferentes poderá demandar uma busca de informações diferentes, um tempo disponível para se gastar na tomada de decisão e também vai gerar um envolvimento maior ou menor. Ou seja, deve-se pensar numa distribuição mais exclusiva ou menos, numa distribuição de massa, ou então pensar numa comunicação mais com o vendedor ou com a propaganda, sempre considerando que produto está envolvido. Isso porque, dependendo do tipo de tomada de decisão, o consumidor vai gastar mais ou menos tempo. Ele vai se dispor a gastar mais ou menos tempo. E as empresas devem, então, se adequar a esse tipo de tomada de decisão que o consumidor apresenta e que interferirá nos seus resultados. Desta forma, pensando em implicações para as ações de marketing, um profissional que conhece como funciona a tomada de decisão do consumidor e, mais especificamente, quais são os tipos de tomada de decisão, poderá conseguir obter resultados melhores no mercado, uma vez que está procurando atender os consumidores de acordo com as suas necessidades e os seus desejos específicos. Para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro A Empresa Totalmente Voltada para o Cliente, de Richard Whiteley, editora Campos. Nesse livro, Whiteley sugere algumas ações que as empresas devem fazer pensando em atender melhor os seus clientes e estarem mais orientadas para o mercado. E nesse aspecto também estão inseridas as formas de tomada de decisão do consumidor.